Olá, pessoal do Fatos Mais. Preparem-se para uma jornada incrível pelo continente africano. Neste vídeo, vamos explorar 20 descobertas assustadoras que deixam os cientistas perplexos. De novas espécies humanas a pedras misteriosas do espaço, você vai conhecer os segredos mais profundos e inexplicáveis da África. Fique conosco e descubra os mistérios que desafiam nossa compreensão. Número 1. Homo naledi. O que poderia ser mais surpreendente do que descobrir uma nova espécie humana antiga? Esses tipos de descobertas têm o poder de mudar nossa compreensão sobre nós mesmos e nossas origens. Em 2013, uma equipe de exploradores e cientistas se aventurou nas câmaras escuras de uma caverna localizada no berço da humanidade na África do Sul. Eles encontraram uma coleção notável de ossos pertencentes a uma nova espécie de parente humano antigo, nomeada Homo naledi. Essa espécie humana viveu entre 236 mil e 335 mil anos atrás, compartilhando mundos com nossos ancestrais. No entanto, o Homo naledi apresenta uma mistura perplexa de características humanas e primitivas que contradizem suposições anteriores sobre a evolução humana. O crânio mostra um volume cerebral pequeno, de apenas 500 a 610 centímetros cúbicos, comparável ao dos chimpanzés, sugerindo uma cognição limitada. No entanto, os ossos do punho e da mão do Homo naledi eram especializados para agarrar com precisão, indicando que poderiam criar e usar ferramentas. Seus ombros também eram modernos, adaptados para alcançar acima da cabeça, mas, curiosamente, seus dedos eram curvados, adequados para escalar árvores como os macacos. O cenário mais intrigante é como esses humanoides chegaram a profundezas tão remotas dentro do sistema de cavernas. Acessar a câmara requer espremer-se por um eixo estreito, chamado de Eixo da Morte. Isso teria sido quase impossível para uma espécie primitiva navegar intencionalmente. As vítimas do naledi caíram acidentalmente? Foram colocadas lá ritualisticamente por humanos mais avançados? Sem pistas, suas origens permanecem um mistério para os antropólogos. Esses ancestrais aberrantes apresentam mais perguntas do que respostas, mas desvendar seus segredos promete elucidar a evolução fragmentada dos humanos no tempo profundo. Número 2. A maravilhosa árvore baobá. Você já viu uma árvore com superpoderes? Pode soar estranho, mas a árvore baobá é um verdadeiro super-herói entre as árvores. Conhecida por existir desde o tempo dos dinossauros, há mais de 200 milhões de anos. Esta planta incrível sobrevive onde poucas outras conseguem. As árvores baobá podem viver por milhares de anos. A mais velha registrada foi o baobá de Panki, no Zimbábue, que viveu por impressionantes 2.450 anos. Espalhadas pelas savanas áridas africanas, é uma das árvores mais icônicas e úteis do planeta, o baobá. Essa planta colossal sobrevive há milhões de anos e tem fornecido sustento às tribos desde tempos imemoriais. Com um tronco estupendamente grosso, de até 30 metros de circunferência, parece um vegetal enorme plantado de cabeça para baixo por gigantes. O tronco expansivo do baobá consiste em 50% de água, permitindo que sobreviva a condições de seca severa. Mesmo os maiores baobás podem rebrotar após ficarem sem folhas por décadas, quando a chuva retorna. A madeira esponjosa age como um reservatório de umidade, absorvendo cada gota de chuva para sustentar a árvore durante longos períodos secos. As folhas são derrubadas durante períodos prolongados de aridez e rebrotam quando as condições melhoram. Mas o baobá é muito mais do que apenas um enorme tanque de umidade. Suas folhas comestíveis são uma cultura vegetal básica. O fruto ácido contém 6 vezes a vitamina C das laranjas. Sua casca fornece fibra resistente para tecidos e cordas. E até as sementes produzem óleo de cozinha. Como fonte de alimento, água e material em ambientes frequentemente inóspitos, o baobá merece seu apelido de Árvore da Vida. Número 3. Pedra Azul do Céu. Em 1990, um mineiro em Serra Leoa encontrou uma pedra altamente anômala, diferente de qualquer outra vista antes. Ângelo Pittoni estava explorando a África Ocidental quando descobriu uma pedra preciosa com uma vibrante cor azul celeste. Após testes de datação por carbono, a curiosa rocha foi determinada como tendo caído meteoricamente na Terra entre 11 mil e 18 mil anos atrás. Mas o mais notável, a análise de laboratório, revelou que a composição da pedra azul celeste era oxigênio puro. Essa composição rica em oxigênio compreendia 77% da gema.
juntamente com traços de carbono, silício, cálcio e sódio. Nenhum processo terrestre é conhecido por produzir uma criação tão exótica. A misteriosa pedra celeste parecia artificial, mas não havia indicações de que foi fabricada. Ela foi escavada de estratos geológicos, datando de mais de 10 mil anos, muito antes de qualquer civilização poder tê-la sintetizado. Assombrados pela paradoxal pedra azul celeste, geólogos e gemologistas correram para estudá-la, mas com apenas pequenas amostras disponíveis, suas origens e meios de formação permanecem envoltos em mistério. Talvez uma civilização antiga e inteligente a tenha feito há muito tempo com tecnologias que ainda não entendemos. Ou talvez ela tenha se formado naturalmente devido a algum processo geológico desconhecido. A composição misteriosa desafia todos os minerais terrestres convencionais. Sua descoberta em uma camada antiga de rocha implica que a pedra chegou antes de os humanos existirem. Esta combinação aparentemente impossível de características tem confundido especialistas por décadas. Embora possamos admirar sua beleza estética, a humanidade talvez nunca desvende totalmente as obscuras origens da pedra azul celeste de Pitone. Número 4. Círculos de fadas do deserto. Pontuando as áridas savanas da Namíbia, estão intrigantes manchas de terra árida, que aparecem como círculos perfeitos, variando de 2 a 20 metros de diâmetro. Essas formações bizarras são conhecidas como círculos de fadas. Vistos do ar, os campos de grama da Namíbia estão pontilhados por mais de 1.800 quilômetros com essas características enigmáticas. Durante décadas, os círculos enigmáticos incitaram debates e maravilhamento entre os ecologistas. Até agora, nenhum consenso emergiu sobre quais mecanismos subjacentes poderiam esculpir esses padrões elaborados na paisagem desértica. Uma hipótese antiga é que seja obra de cupins para acessar água da maneira mais eficiente. As áreas circulares concentram a água da chuva nas bordas, beneficiando a vegetação circundante. No entanto, a teoria dos cupins não explica os círculos maiores, que alcançam diâmetros de mais de 20 metros. Outras explicações, como competição de plantas, difusão de gás e elementos radioativos, também se mostraram insatisfatórias. O mistério só se aprofunda ao avaliar o ciclo de vida dos círculos de fadas. As lacunas redondas persistem por 24 a 77 anos antes que as gramíneas as reconquistem novamente. O que desencadeia esse ciclo rítmico de morte e regeneração permanece desconhecido. Número 5. Floresta de Pedra de Madagascar. Madagascar é um país das maravilhas da natureza, onde você pode encontrar animais exóticos, como lêmures e camaleões, encontrados apenas nesta ilha. Mas a beleza de Madagascar não se limita às suas criaturas vivas. Também ostenta características geológicas deslumbrantes que desafiam a imaginação. Na região seca do sudoeste, você pode testemunhar uma majestosa selva, uma floresta de pedra onde pináculos rochosos se erguem do chão como agulhas gigantes. Uma paisagem única e surreal que vai tirar o seu fôlego. Esses pináculos de calcário surgiram ao longo de milhões de anos, esculpidos pela erosão persistente da água no clima semiárido. O calcário dissolvido moldou lâminas afiadas de rocha e complexos que se estendem a 70 metros de altura. À distância, os aglomerados de pedra cinza realmente se parecem com árvores petrificadas, mas de perto, apresentam uma figura muito mais ameaçadora. A floresta de pedra tem cânions estreitos e rochas afiadas que parecem torcidas e ásperas. O labirinto afiado é um refúgio seguro para animais raros que vivem apenas aqui. Grandes pássaros e lêmures costumavam viver aqui também, mas já se foram. Algumas pessoas dizem que há ouro e joias escondidas no labirinto perigoso. Caminhar na floresta de pedra é muito arriscado porque os caminhos são confusos e as rochas são pontiagudas. Os perigos afastam as pessoas, o que ajuda a proteger os animais e plantas daqui. No entanto, ainda existem problemas, pois as pessoas estão usando mais terras e cavando em busca de minerais perto da floresta. Como o resto da natureza de Madagascar, a floresta de pedra pode não durar muito. Número 6. A Luz de Dendera. Entre os muitos hieróglifos e relevos esculpidos em estruturas antigas egípcias, uma imagem criptográfica adornando a parede de um templo acendeu um debate feroz. A Luz de Dendera retrata um objeto estranho em forma de bulbo, estendendo-se de um pilar sagrado chamado Djed. Alguns teóricos marginais acreditam que isso representa uma lâmpada elétrica, sugerindo que os antigos egípcios possuíam tecnologia avançada de energia. Mas os egiptólogos convencionais
argumentam que tem um significado mais esotérico. A imagem controversa aparece no templo de Hathor, em Dendera, ao longo do rio Nilo, ao sul do Cairo. O templo foi construído durante a dinastia ptolemaica. A cena mostra figuras gesticulando em direção ao pilar Djed, com o objeto bulboso em seu topo. Abaixo, aparece um arco sobre uma forma de flor de lótus, lembrando um fio e uma lâmpada. Daí a interpretação de alguns de que isso retrata uma configuração de iluminação elétrica, utilizando o pilar Djed como um condutor para canalizar energia. No entanto, essa noção de eletrificação antiga carece de evidências credíveis. A egiptologia convencional afirma que a escultura tem um significado religioso criptográfico. O pilar Djed simbolizava a estabilidade para os egípcios, e o ápice bulboso representava o disco solar, ícone do deus Sol-Ra. Dado que o templo é dedicado à deusa do céu Hathor, a imagem provavelmente carrega um significado astroteológico, não técnico. Número 7. A Besta Louca. Nas selvas de Madagascar, uma terra de mistério e maravilha, uma criatura tão bizarra e única já vagou que foi apelidada de a Besta Louca. Este estranho mamífero viveu milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo Superior, e seus restos foram descobertos recentemente. Foi descoberta pela primeira vez em 1999 por coletores de fósseis. O crânio do animal foi encontrado em sedimentos datados de mais de 66 milhões de anos. O crânio mostrou que o animal era um mamífero, mas tinha algumas características dentais estranhas que nunca haviam sido vistas antes. Mais peças do esqueleto foram encontradas em 2010, o que permitiu aos cientistas aprender mais sobre o animal. Eles descobriram que a besta louca tinha o tamanho de um texugo e um corpo longo e estreito com pernas curtas. O animal também tinha um crânio distinto, com um focinho curto e um grande número de buracos na frente. Os cientistas que estudaram a besta louca acreditam que o animal era um mamífero que cavava. Os buracos no crânio sugerem que a besta louca tinha um bom olfato, o que seria útil para encontrar comida no subsolo. As pernas curtas e o corpo longo também sugerem que a besta louca estava bem adaptada para cavar. Os cientistas nomearam oficialmente a besta louca como Adalaterium hui. O nome Adalaterium vem da palavra Malgaxi Adalá, que significa louco, e da palavra grega terium, que significa besta. Este nome é uma descrição apropriada deste mamífero bizarro e fascinante. Número 8. Câmara oculta na Grande Pirâmide. Construída há mais de 4.500 anos, a Grande Pirâmide de Gizé surpreendeu o mundo antigo como a estrutura mais alta da Terra e continua cativando as pessoas hoje com seus alinhamentos astronômicos e arquitetura engenhosa. Agora, um mistério emergente promete excitar ainda mais os devotos das pirâmides: a possibilidade de um vazio oculto nas profundezas de suas enigmáticas profundezas. Em 2017, uma equipe internacional usou partículas subatômicas chamadas muons para escanear a Grande Pirâmide em busca de cavidades e câmaras ocultas. Essas partículas penetram centenas de metros através da pedra. Surpreendentemente, seus escaneamentos revelaram um grande espaço anteriormente desconhecido dentro da Grande Pirâmide, medindo mais de 30 metros de comprimento. O que esse longo vazio poderia conter? Provavelmente nada, dizem os arqueólogos. Todas as câmaras funerárias e passagens dos faraós já foram documentadas. Quaisquer artefatos já teriam sido saqueados há muito tempo. No entanto, mesmo um espaço vazio destaca a complexidade oculta dentro do monumental túmulo de Khufu. Teóricos alternativos conjecturam mais radicalmente, sugerindo que a câmara possui um propósito oculto. Alguns especulam que abriga o mítico Salão dos Registros, contendo conhecimento esotérico da Atlântida. Outros propõem que oculta uma máquina alienígena ou um portal interdimensional, mas nenhuma evidência científica apoia tais conjecturas. Embora a verdadeira natureza e propósito do vazio oculto permaneçam incertos, ele exemplifica nossa eterna fascinação pelos mistérios egípcios. Cada revelação nos leva mais fundo às mentes dos progenitores da própria civilização. Número 9. Diamantes hexagonais. Quando um asteroide atingiu a África do Sul há 2 bilhões e 900 milhões de anos, deixou mais do que apenas uma colossal cratera de impacto. Os detritos da explosão espalhados pela região continham uma versão intrigante de uma das pedras mais cobiçadas da Terra: diamantes hexagonais. Essas gemas naturais exibem uma simetria de 6 lados incrivelmente estranha,
invisível nos diamantes convencionais. Em 2018, pesquisadores confirmaram que esses diamantes geométricos vieram do espaço, não de qualquer processo terrestre. A análise química revelou que contém osbornita, um mineral conhecido por se formar apenas em meteoritos ricos em carbono. Os diamantes hexagonais provavelmente cristalizaram dentro de um planeta anão nos primórdios do Sistema Solar, antes de uma colisão épica há 4 bilhões e 500 milhões de anos arremessá-los pelo espaço. Fragmentos do planeta anão despedaçado choveram sobre a África do Sul. Os diamantes hexagonais dentro sobreviveram à entrada flamejante pela atmosfera terrestre. Enquanto os diamantes padrão se formam sob alta pressão no subsolo, esses extraordinários diamantes espaciais exibem formas indicativas de crescimento cristalino rápido. Apenas pequenas amostras dos diamantes hexagonais foram estudadas, mas espécimes maiores podem aguardar descoberta. Suas origens alienígenas já estão provando que a formação de diamantes não se restringe à Terra. Um exame mais detalhado de sua química cósmica promete insights sobre os primórdios caóticos do nosso Sistema Solar, quando mundos foram pulverizados em gemas espalhadas pela galáxia. Número 10. O dinossauro africano mais antigo. Esta descoberta é para os fãs de Jurassic Park. A África detém a distinção de abrigar o dinossauro mais antigo do continente. Descoberto no norte do Zimbábue, esse diminuto dinossauro teria vagado pelo supercontinente Pangeia durante o período Triássico, há mais de 230 milhões de anos. Nomeado Embiressaurus haati, ele fornece uma nova visão crucial sobre o alvorecer dos dinossauros, na Terra onde nossa própria espécie eventualmente evoluiu. Desenterrado em 2017, o antigo dinossauro foi identificado a partir de um conjunto quase completo de ossos fossilizados. O Embiressaurus media cerca de 2 metros de comprimento e apenas 30 centímetros de altura nos quadris. Embora pequeno, mesmo pelos padrões dos dinossauros, ele provavelmente era o predador ápice de seu ecossistema. Características evoluídas, como sua musculatura alongada, indicam que ele era surpreendentemente ágil para seu tamanho. Os paleontólogos classificam o Embiressaurus como um sauropodomorfo, pertencente à mesma linhagem dos enormes saurópodes de pescoço longo que surgiram posteriormente. Mas seu traço de andar sobre 2 pernas, como seu contemporâneo Nyasasaurus da Tanzânia, o diferencia dos posteriores saurópodes quadrúpedes. Esses protossaurópodes bipedais deram origem à ação bípede dos velozes terópodes, como o Velociraptor e o Tiranossauro Rex. Número 11. A Costa dos Esqueletos. Ao longo da costa atlântica da Namíbia, encontra-se um reino traiçoeiro conhecido como a Costa dos Esqueletos. Ventos fortes, mares perigosos e calor escaldante tornam essa extensão do litoral africano um dos lugares mais inóspitos da Terra. A praia aparentemente interminável está repleta de destroços de navios, ossos de baleias e esqueletos branqueados de focas, dando origem ao seu sombrio apelido. Os mares agitados, as costas rochosas e as densas neblinas costeiras causaram inúmeros acidentes marítimos ao longo da Costa dos Esqueletos. Antes da navegação moderna, o mar revolto tornava quase impossível lançar barcos, e o deserto desprovido de características não oferecia socorro para os que naufragavam na costa. Restos fantasmagóricos de navios encalhados ainda pontilham até a areia, com cascos enferrujados desintegrando-se no ar salgado corrosivo. As condições áridas também preservam restos de mamíferos por anos. Colônias de focas frequentam as ilhas ao largo, onde milhares de focas mais velhas eventualmente rastejam para morrer. Seus corpos secam e se decompõem na praia, deixando cenas macabras de ossos agrupados. Esqueletos maciços de baleias também aparecem após morrerem ao largo, criando um cemitério de elefantes que alimenta chacais e hienas necrófagos. Número 12. Monólito metálico misterioso. Monólitos misteriosos, saídos de um filme de ficção científica, têm surgido ao redor do mundo, provocando intriga e especulação. Tudo começou em agosto de 2020, quando um piloto de helicóptero avistou uma estrutura metálica brilhante incrustada no deserto rochoso de Utah, nos Estados Unidos. Um retângulo metálico de 3,5 metros de altura que parecia de outro mundo. Caminhantes mais tarde se depararam com este estranho objeto, e fotos virais rapidamente se espalharam online. As pessoas não puderam deixar de fazer comparações com os monólitos alienígenas ominosos de Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick no épico de 1968-2001, Uma Odisseia no Espaço.
que influenciaram a evolução humana de maneiras enigmáticas. Monólitos imitadores logo apareceram em locais aleatórios pela Europa e Ásia, desde os Países Baixos até a Índia. Cada pilar cintilante provocava teorias da conspiração sobre seu súbito aparecimento. Mas foi um monólito no Congo, em fevereiro de 2021, que causou comoção. Diferente dos curiosos europeus, os locais congoleses reagiram com medo e suspeita. Para eles, essa estrutura de 3,5 metros de altura marcava a intrusão de forças escuras e potencialmente malignas em sua comunidade. Suas superstições fortes levaram a cidade a proteger o monólito, até que seu propósito pudesse ser determinado. Em uma reviravolta bizarra, o monólito do Congo foi incendiado por uma multidão enfurecida. Oco por dentro, como uma ilusão óptica, as únicas pistas deixadas para trás eram seu exterior metálico, envolto ordenadamente ao redor de uma estrutura vazia, ainda ocultando qualquer resposta concreta sobre seu construtor ou propósito. Número 13. Tábuas de Pedra Núbia. No Vale do Nilo, a nordeste de Khartoum, encontram-se as ruínas de uma grande civilização perdida na história. O reino de Kush floresceu aqui por quase 1000 anos, antes de colapsar em 300 d.C. Arqueólogos escavando a região descobriram tábuas de pedra incrivelmente preservadas dos templos cuxitas, inscritas em uma linguagem criptográfica, transmitindo as tradições de uma antiga e outrora poderosa sociedade africana. As ruínas ao redor do Nilo são conhecidas como a Ilha de Meroé, nomeada pela capital do reino cuxita. Esta necrópole serviu como local de sepultamento para reis e nobres cuxitas antes que assaltantes destruíssem os templos e túmulos no século IV d.C. Apesar dos saques ao longo do tempo, escavações no século XX descobriram um tesouro de tábuas de pedra esculpidas ainda intactas. Estas estelas foram gravadas com o alfabeto meroítico, o sistema de escrita mais antigo ao sul do Saara. As inscrições fornecem uma janela vital para a história, cultura e rituais funerários núbios. Mas, frustrantemente, a maioria dos textos meroíticos permanece não traduzida. A linguagem tem se mostrado extremamente difícil de decifrar. Apenas as esculturas pictóricas nas tábuas relacionadas a deuses e reis permitem vislumbres da visão de mundo cuxita. Decifrar o código meroítico iluminaria como esta poderosa civilização prosperou ao lado do Antigo Egito e encontrou sua misteriosa ruína. Por agora, só podemos imaginar as mensagens transmitidas nas pedras núbias desgastadas. Mas desvendar seus segredos promete revelar um capítulo importante da civilização humana, agora reduzido a ruínas desmoronadas. Número 14. Arte rupestre pré-histórica. Os exemplos mais antigos de arte humana adornam paredes naturais de rochas dentro de cavernas por toda a África. Essas pinturas elaboradas fornecem janelas deslumbrantes para as mentes e modos de vida pré-históricos de mais de 15.000 anos atrás. Os belos murais retratam cenas animadas de caça, ricas em vida selvagem que já não se encontra nessas regiões. Mas muitos também contêm imagens perturbadoras que continuam a confundir os pesquisadores. E, encontradas em sistemas de cavernas remotos, desde a Namíbia até o Marrocos, a arte rupestre ilustra figuras humanas caçando com lanças e capturando animais como elefantes, rinocerontes, zebras e antílopes. Retratos íntimos mostram bestas agora extintas de perto, com detalhes finos e realistas. Os artistas das cavernas claramente possuíam habilidades observacionais agudas, além de habilidades avançadas de pintura, utilizando pigmentos vermelhos e marrons. Mas, intercalados com a fauna comum, estão criações mais enigmáticas. Estranhas figuras humanoides aparecem com características exageradas ou ausentes. Criaturas quiméricas fantásticas também existem em nenhum lugar do mundo natural conhecido. O propósito aparentemente ritualístico por trás dessas imagens inquietantes permanece inteiramente especulativo hoje, e seus significados ocultos provavelmente se perderam na pré-história, juntamente com as identidades dos próprios artistas. Número 15. Esferas de Klerksdorp. Entre as anomalias mais bizarras descobertas na Terra estão as enigmáticas esferas de Klerksdorp, de Ottosdal, na África do Sul. Paleomineralogistas descobriram mais de 200 dessas pequenas esferas finamente estriadas, embutidas em depósitos antigos. Objetos semelhantes, chamados de mock marbles, são encontrados no oeste dos Estados Unidos. No entanto, as esferas de Klerksdorp são significativamente mais antigas, com algumas datando de mais de 3 bilhões de anos.
Geólogos consideram as esferas como formações minerais naturais, embora suas ranhuras concêntricas e forma perfeitamente esférica sejam inéditas na natureza. Encontradas enterradas ao lado de pedreiras e em depósitos de pirofilita, as esferas variam de meio centímetro a 10 centímetros de diâmetro e são tipicamente marrons ou vermelhas. Muitas apresentam ranhuras paralelas, circundando as esferas, enquanto algumas exibem entalhes em forma de arco. Apesar de suas características anômalas, testes de laboratório nas esferas de Klerksdorp mostram que se formaram naturalmente através de processos de intemperismo ao longo de eras. Mas pseudo-historiadores argumentam que constituem evidências de design inteligente por culturas pré-históricas ou até visitantes extraterrestres. Tal conjectura permanece não substanciada, mas as esferas continuam inspirando teorias extravagantes sobre suas enigmáticas ranhuras e redondeza antinatural. Número 16. Corrida dos Diamantes. A descoberta cintilante de um potencial depósito de diamantes levou os garimpeiros sul-africanos a um frenesi em junho de 2021. Um pastor de gado, Erasmus Jacobs, encontrou uma pedra brilhante incomum em um campo aberto, próximo à vila de Kwarlati, na província de KwaZulu-Natal. Pensando ser um cristal de diamante, Jacobs alertou os moradores, e logo uma corrida aos diamantes em grande escala estava em andamento. À medida que a notícia se espalhou, mais de 1.000 caçadores de fortuna inundaram as remotas pastagens em busca de mais gemas. Cidades de tendas surgiram com pessoas cavando dia e noite, na esperança de ficarem ricas. O caos também atraiu golpistas e negociantes de diamantes procurando compradores. Com recursos limitados, o governo lutou para conter a confusão. Geólogos finalmente testaram amostras dos supostos diamantes e descobriram que eram, na verdade, cristais de quartzo, que, embora semelhantes na aparência, não têm o mesmo valor monetário. Ainda assim, muitos locais se recusaram a aceitar a ciência, tendo testemunhado outros garimpeiros desenterrando punhados das pedras radiantes. Um homem afirmou ter vendido um punhado por cerca de $70 mil a um comerciante de diamantes. Número 17. O Olho do Saara. Visível do espaço, o Olho do Saara se destaca vividamente em meio às dunas intermináveis do deserto do Saara Ocidental. Com um diâmetro de 40 quilômetros, essa estrutura bizarra em forma de alvo intrigou astronautas quando foi avistada pela primeira vez em órbita, na década de 1960. Agora conhecida como a estrutura de Richat, os enormes anéis concêntricos formam um dos marcos geológicos mais reconhecíveis da Terra. O apropriadamente nomeado Olho situa-se na desolada região de Tanneshoeft, no centro da Mauritânia. Suas faixas alternadas de luz e escuridão se destacam nitidamente contra o terreno árido. Hipotetizada durante muito tempo como uma cratera de impacto de asteroide, os cientistas agora entendem que o Olho do Saara foi esculpido pela erosão natural ao longo de milhões de anos. O levantamento da crosta continental primeiro criou uma formação em cúpula, enquanto a Terra se arqueava para cima. Com o passar dos milênios, a erosão pelo vento e pela água dissolveu as camadas superiores mais fracas, esculpindo canais circulares. Isso formou lentamente as cristas concêntricas dramáticas do olho, à medida que a rocha mais resistente erodia mais lentamente do que o extrato circundante. Hoje, os sedimentos expostos revelam 100 milhões de anos de história geológica, abrangendo desde o período Cretáceo até o Eoceno. Fósseis descobertos na área indicam que o Saara era vegetado e habitado por dinossauros em tempos antigos, antes que os climas em mudança criassem as condições desérticas atuais. Uma maravilha visível do espaço, o Olho do Saara é um testemunho das forças poderosas que continuamente remodelam nosso planeta dinâmico. Número 18. Ferramentas de pedra antigas. Muito antes da invenção dos computadores, carros ou até do fogo, nossos ancestrais antigos usavam pedras simples para moldar seu mundo. Ao transformar essas pedras em cortadores e raspadores, eles embarcaram em uma aventura tecnológica que nunca parou. Em toda a África, o berço da humanidade, arqueólogos desenterraram alguns dos primeiros vestígios dessas antigas ferramentas de pedra, datando de milhões de anos. Sua engenhosidade revela a centelha de criatividade que se acendeu em nossos primeiros parentes hominídeos. Nas margens do lago Turkana, no Quênia, sítios arqueológicos testemunharam alguns dos mais antigos atos de fabricação de ferramentas já registrados. Lomekwi III, na margem oeste, revelou ferramentas de 3.300.000 anos atrás.
Essas ferramentas incluem pedras de martelo, núcleos e lascas que foram habilmente lascadas para criar bordas afiadas para cortar, raspar e esmagar. Feitas de lavas, quartzito e chert, mostram que os hominídeos escolheram seus materiais com cuidado, com base em sua qualidade e função. Algumas pedras ainda se encaixam confortavelmente na mão para uso. O sítio também abriga dentes fossilizados pertencentes ao Paranthropus, um primo extinto dos humanos com mandíbulas e dentes massivos. O Paranthropus pode ter sido o fabricante ou usuário das ferramentas, ou pelo menos compartilhado essa paisagem com eles. Número 19. Ruínas do Grande Zimbábue. As monumentais ruínas de pedra do Grande Zimbábue servem como o maior centro urbano da Idade do Ferro ao sul do Saara. Este complexo elaborado foi construído ao longo de 3 séculos para se tornar o centro do Reino do Zimbábue, dominando o sul da África de 1000 a 1450 d.C. As enormes paredes ainda de pé hoje fornecem pistas sobre como essa avançada civilização primitiva tomou forma. Esquecidas após seu abandono, as impressionantes ruínas começaram a atrair a atenção de forasteiros no século XVI. Comerciantes portugueses ouviram falar de fabulosas estruturas de pedra no interior, construídas há muito tempo pelos ancestrais dos africanos locais. Durante a colonização europeia da África, debateu-se se os africanos nativos poderiam erigir tal grandiosa arquitetura. Mesmo após escavações arqueológicas confirmarem sua construção pelo povo Shona local, alguns ainda argumentavam influências externas. As ruínas abrigavam 13 mil acres e abrigavam 20 mil residentes em seu auge. Enormes recintos de pedra protegiam a elite governante, enquanto nas proximidades viviam os plebeus, artesãos e comerciantes. Sistemas de irrigação sofisticados permitiram a agricultura para sustentar a cidade. Artefatos esculpidos com requinte atestam a maestria artística da civilização Shona. Mas após esgotar recursos vitais, a cidade foi finalmente abandonada. Número 20. Metade humano, metade cão. Criaturas míticas povoaram o folclore em todo o mundo ao longo da história humana. Culturas ao redor do mundo contam histórias de seres híbridos que são parte humano, parte animal. Lobisomens, centauros e esfinges são apenas algumas das amalgamações interespécies imaginadas na antiguidade. Mas avistamentos contemporâneos sugerem que esses seres podem ser mais do que apenas lendas. Alguns afirmam que criaturas aparentemente metade humanas, metade caninas, vagam por áreas remotas da África até hoje. Supostamente bípedes, com características tanto humanas quanto caninas, os chamados homens-cães geram relatos periódicos de testemunhas oculares pela savana africana. Em 2017, moradores de Limpopo, na África do Sul, afirmaram ter visto frequentemente supostos homens-cães com rosto de hiena, de mais de 2 metros de altura, perambulando pela região. Basta olhar para essas filmagens. Esses 2 seres são definitivamente cães, mas sobre o terceiro, podemos dizer com certeza: definitivamente não é um cão. Longe de ser um caso isolado, os habitantes tribais da Libéria também contam histórias de misteriosas bestas caninas que habitam as florestas. Mas sem evidências físicas ou documentação fotográfica clara, a existência dos supostos homens-cães permanece não verificada. No entanto, as vastas regiões inexploradas da África fornecem habitats plausíveis para criptídeos. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima!